eu tenho pressão alta? Mas como é que eu vou saber que eu tenho pressão alta? Eu vou tratar? Não vou tratar? Eu devo tomar remédio? Quando devo começar o remédio? Que remédio? E qual é o tipo de risco que eu me exponho se eu não tratar? Olá, meu nome é Elri Medeiros, eu sou cardiologista e eu vou explicar para vocês certinho agora cada um desses pontos. Fica ligado! Pressão alta é uma doença caracterizada pelo aumento dos níveis da pressão arterial. Isto é, aqueles dois numerozinhos que a gente geralmente mede aqui no braço. A pressão normal do indivíduo é 120 por 80, que é o que comumente a gente chama de 12 por 8. E a pressão anormal, isto é, a pressão alterada, é 140 por 90, que é o que a gente chama comumente de 14 por 9. Daí você já tem uma pergunta. Se a normal é 12 por 8 e a anormal é 14 por 9, vai ter um período aí entre 12 e 14, entre 8 por 9, que nem é normal nem é anormal, correto? Sim, isso aí são os chamados estados de pré-hipertensão. Eles devem ter uma atenção focada para que o indivíduo não venha a desenvolver pressão alta. Tem alguns exames que a gente pode fazer, como a MAPA, que é a medida ambulatorial da pressão arterial, um teste ergométrico, que podem ver sim se o indivíduo tem chance de progredir esse estado de pré-hipertensão para a hipertensão arterial. Porém, vamos focar lá no 14 por 9. Então, a medida repetida desse 14 por 9, isto é, eu medi uma vez em casa, eu medi uma vez no trabalho, eu medi uma vez no médico e deu repetidamente acima de 14 por 9, isso aí me dá o diagnóstico de pressão alta. Entendi, Elri. Então, toda pressão acima de 14 por 9 é considerada hipertensão arterial, correto? Muito bem. Se essa é medida repetidamente e está acima de 14 por 9, sim, você tem hipertensão arterial. A questão é o seguinte, você deve observar em que momento você mediu. Medi em casa, medi no trabalho, estava estressado, eu estava totalmente relaxado, ou medi durante a consulta médica e foi sustentadamente acima de 14 por 9. Eu estou falando isso aí porque a primeira coisa que a gente tem que pensar é se a pressão está sendo medida de uma forma correta. Isto é, o indivíduo com os dois pés apoiados no chão, pouca ou nenhuma roupa no braço onde vai ser medida a pressão, medir nos dois braços e perguntar se o indivíduo não está com algum tipo de dor, com a bexiga cheia, ou se acabou de fazer exercício físico ou tomar substância estimulante, como café, por exemplo. Ok, então a gente já sabe, deu tudo certo e a pressão está maior ou igual a 14 por 9. E agora, vou tratar ou não vou tratar? A primeira coisa que a gente tem que pensar é em que estágio está a pressão alta. A hipertensão arterial, quando está em estágio 1, isto é, de 140 até 159 e de 80 até 89, isto é, um pouco perto do 16 por 10, mas ainda não chegando ao 16 por 10, a gente considera hipertensão arterial estágio 1. Se o indivíduo tiver só pressão alta, sem diabetes, sem colesterol elevado, sem história familiar, sem obesidade, sem algum tipo de complicação de lesão de algum alvo, seja no olho, no coração ou no rim, a gente pode sim observar esse indivíduo por 3 a 6 meses com medidas não farmacológicas. Quando eu falo medidas não farmacológicas, são aquelas medidas que a gente tem para não usar remédio, que é basicamente dieta, atividade física e cessação do tabagismo e controle da ingestão de bebida alcoólica. Porém, se os níveis de pressão superarem 16 por 10, incluindo os 16 por 10, por exemplo, então de 160 a 100 para cima, isso já caracteriza estágio 2 e a gente tem que começar a tratar com pelo menos uma classe de remédios, se não duas. Se o indivíduo também tem alguma história familiar importante de doença cardiovascular nos indivíduos de primeiro grau, nos parentes de primeiro grau, ou se o indivíduo tem diabetes, por exemplo, ele deve também começar independente dos níveis superarem 16 por 10. Isso é muito importante porque, controlando a pressão cronicamente, isto é, reduzindo os níveis de pressão arterial, a gente vai diminuir a chance de um indivíduo ter AVC, que é o derrame na cabeça, que é a principal complicação da doença hipertensão arterial, e reduzindo também a pressão, a gente diminui a chance de infarto, de ataque cardíaco, porque essa pressão arterial elevada a longo prazo vai causando pequenos danos ali nas células do coração e aumentando a chance de desenvolver placa de gordura
e com isso infarto. Esse conteúdo foi útil para você? Então faz o seguinte, dá um like aqui. Se surgir algum tipo de dúvida, me manda um comentário, porque aí eu vou sabendo que tipo de dúvida eu tenho para tirar e faço vídeos mais direcionados. Seria legal também se você pudesse compartilhar com seus amigos, seus familiares, tanto para que eu consiga fazer mais e mais e mais conteúdos dessa forma, quanto para que eles se cuidem e tenham a saúde do coração dentro do parâmetro e reduza o índice de complicações. Meu nome é Rui Medeiros, eu sou cardiologista e te deixo aqui um grande abraço. Até breve!